Meus queridos irmãos, amada igreja, a paz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no texto, tema, Hebreus capítulo 11. Enquanto você procura, eu quero parabenizar ao conjunto por mais esse aniversário. Uma alegria, sinto-me muito honrado pelo convite, de estar falando a palavra de Deus em uma festividade alusiva a mais um aniversário do conjunto Arauto do Rei. Tive o privilégio de estar com os irmãos, cantando, lembro-me dos primeiros ensaios ainda, não sei se eram os primeiros, mas participei ali no começo e estávamos chegando à congregação, no ano 2009, 2008 para 2009. Então, que Deus abençoe grandemente a continuidade deste conjunto e que a cada dia vocês continuem fazendo a obra de Deus. Amém? Também quero me congratular com toda a igreja, não somente com o conjunto aniversariante, com as lideranças de departamento, pois na continuidade do trabalho também será celebrado aniversário do templo, me parece que já teve o trabalho das senhoras. Enfim, quero me congratular, comungar com esta querida igreja, meus sentimentos de alegria, de satisfação em Deus, por mais esta bela festividade, este congresso de adoração e louvor a Deus. Abraço esta igreja na pessoa do seu pastor, supervisor, pastor José Alexandro, nobre companheiro da causa santa, um pastor que a gente admira, tem consideração, também a sua família, irmã Nádia, missionária, o filho. Que Deus abençoe grandemente ao pastor e no uso do seu exercício ministerial, que Deus, das atribuições do seu ministério, Deus lhe dê graça, para que tudo que ele coloque as mãos para fazer seja bem sucedido, Então, quantos encontraram o texto mencionado, digam amém. Amém. Eu quero ler com a igreja a partir do versículo de número 11, e vou ler até o versículo de número 6. Eu vim conversando com a Rafaela, e sempre a gente andando, pregando a palavra de Deus. Eu disse: Rafaela, hoje é quinta-feira, geralmente é o culto de doutrina, então, mas hoje vai ser um trabalho, acho que mais resumido, um número menor de pessoas, mas eu estou surpreso aqui, está bonito, irmãos. Quem está olhando daqui, Deus seja louvado. Eu estive no dia 21 do mês de agosto, indo a um trabalho, e o irmão me preparou. Ele disse: não, irmão, um trabalho pequeno. Cheguei lá, tinha uma grande multidão numa rua, e eu fiquei assim. Eu digo: Jesus, era um trabalho pequeno, mas graças a Deus que os nossos trabalhos estão voltando. Eu quero apenas registrar isso, que a igreja se alegre também. Amém? Versículo 1 do livro de Hebreus, capítulo de número 11, diz o texto sagrado: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi
trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quantos dizem glória a Deus? Mantenha a sua Bíblia aberta um pouco, se possível. Estaremos usando o texto para a meditação. Meus queridos irmãos, nós acabamos de mencionar uma das passagens bíblicas mais conhecida e mais aplicada. Tantos pregadores se prevalecem dela para fazer as suas pregações, suas dissertações, fazer anúncio da fé. E mais uma vez eu quero me instrumentalizar e me prevalecer do texto de Hebreus capítulo 11 para partilhar com a igreja algumas lições do coração de Deus para esses irmãos, para nós que estamos presentes aqui. Quando se fala de fé, é necessário entendermos o conceito. E o versículo 1 do texto que nós estamos lendo, do capítulo 11, traz o conceito do que é a fé. É muito fácil encontrarmos pessoas que atribuem à prática da fé o efeito mágico, achando que a fé é a capacidade de trazer à existência qualquer coisa segundo o seu desejo. Que a fé é aquilo que alguém imagina e então se concretiza diante dos seus olhos. Mas eu devo lhes dizer, com muita coerência bíblica, que fé não é um ato mágico que faz as coisas aparecerem. Não, fé está relacionada à convicção, à confiança, ousadia em Deus. Confiança e ousadia em Deus é ser dependente de Deus, é reconhecer a soberania de Deus, de maneira a compreender que nós somos dependentes de Deus. Aleluia! Quando reconhecemos que somos dependentes de Deus, nos tornamos capazes de atribuir a Deus, dentro do nosso coração, o devido lugar de Senhor, de eterno, de majestade santa, de Rei dos reis, de Senhor dos senhores, de dominador sobre o universo. E quando nós reconhecemos a Deus como soberano, Ele manifesta a sua glória. Louvado é o nome do Senhor. Então entenda esta noite que eu estou relacionando a fé à confiança, ao ato de confiar em Deus e se ver e se reconhecer dependente de Deus, se ver pequeno diante do Senhor, mas diante dos discursos que nós temos ouvido por aí afora, é um contraponto esta minha fala, é algo que causa até divergência. Mas como ser um homem de fé e de repente agora se ver dependente? Mas eu quero chamar a sua atenção que essa dependência aqui, ela não está atrelada a coisas naturais. Essa dependência aqui que eu estou falando, ela não está atrelada ao cartão de crédito, à conta bancária, qualquer coisa de ordem humana. Não, essa dependência
ênfase aqui está atrelada à pessoa daquele que vive, com que Paulo, ele fala em Atenas, quando ele discursa no Areópago, e ele diz: é ele que de um só deu a respiração a todos os homens, e é sustentador de todas as coisas, e nele, por ele nos movemos. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Ele sustenta a tua vida, nele, por ele nos movemos. Então é uma dependência não de uma coisa falível, de uma coisa fadada ao fracasso, de algo natural, não. É depender do Senhor, depender de Deus, viver pela fé. À luz dos escritos do Antigo Testamento, nós vamos encontrar a expressão que o justo da sua fé viverá. Exatamente isso. O justo viverá pela fé. É isso que o texto que fora mencionado aqui pelo nosso irmão, quando se dá a vocação, a chamada de Abraão na cidade de Ur dos Caldeus, quando Deus aparece a ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Eu quero chamar a sua atenção. Atente bem aqui. Deus está trabalhando na chamada de Abraão de maneira a desvincular ele de tudo aquilo que era perceptível, tudo aquilo que lhe dava a ideia de segurança humana. Tira da parentela. Às vezes é bom ter um parente, pois ele é o nosso consanguíneo, ele entende as nossas dores. Às vezes é bom estar na casa de papai, porque lá tem às vezes até um certo conforto, mas Deus vai na contramão do conforto humano e diz: sai da tua casa, sai da tua parentela, sai do meio dos teus e vem para a terra que eu te mostrarei. Louvado é o nome do Senhor. Viver pela fé é ser dependente de Deus, é depender do Senhor, sem olhar as circunstâncias humanas. E para aí um pouco, muitas vezes as circunstâncias humanas, elas vão dizer que não há esperança para você. Antigamente no conjunto, nós brincava com um hino que falava de 99%, que a possibilidade de vitória era mínima, faltava 1% para a vitória. E o hino, a canção que nós cantava no Oral do Rei, dizia que nesse 1% é a legalidade que Deus precisa, é a porta que Deus precisa para fazer o sobrenatural, para mover as águas, para realizar milagres, para operar maravilhas. Essa noite, quem sabe, as circunstâncias estão dizendo para você: não vai dar certo, não vai acontecer, não tem possibilidade, não tem esperança. Deus não trabalha com isso. Ele age pela fé, ele age em resposta à tua fé. Creia! Oh, aleluia! Eu vou dizer isso aqui como revelação de Deus para esta igreja. Deus não precisa de porta grande. Deus não precisa de grande possibilidade. Deus não precisa de grande probabilidade que vai dar certo. Não, Ele só precisa de uma centelha de fé. Fé, reconhecendo a sua glória, reconhecendo o seu nome. Ele manifesta o seu poder. Ele cura o câncer, cura a lepra, cura da depressão. Ele faz inúmeras coisas que eu não posso elencar aqui, mas eu me resumo a dizer: Deus é o Deus do impossível. Quem acredita, levanta a mão comigo esta noite, fechando os olhos por alguns instantes, comece a celebrar a Ele. Oh, Rabaia Candorou Nagassúria Candarabá. Aleluia. Aleluia. Olha para cá, aleluia. Ora, a fé, aleluia, aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados.
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí o versículo de número 4, ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ele depois de morto, e por ela depois de morto, ainda fala. Mas eu quero chegar logo no versículo que é o eixo temático da festividade. O versículo de número 6. Porque eu observo que há dois princípios neste versículo. E eu tenho pressa em expor ele para os irmãos. Ora, sem fé é impossível. Está aí o primeiro princípio. Sem fé. E aparece no aspecto negativo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Repita comigo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível agradar a Deus. Aí eu, dentro do que eu vejo aqui no versículo 11, no versículo 1, versículo 2, versículo 3, eu vejo que fé é dependência de Deus, é confiança em Deus. Aí eu encontro o primeiro princípio do versículo 6, que aparece no seu aspecto negativo. Por quê? Porque ele está me dizendo que sem fé, sem confiar em Deus, sem reconhecer a Deus, sem entregar a minha vida, sem entregar os meus projetos, sem entregar os meus sonhos, sem entregar os meus anseios, sem entregar os meus bens, sem entregar a minha vida a Deus, sem reconhecer a soberania de Deus, é impossível agradar-lhe. Aleluia. Aí eu quero refletir com você dentro desse primeiro princípio aqui, que aparece no aspecto negativo. Sem fé ninguém se aproxima de Deus. Aí eu fiquei meditando nessa passagem e eu fiquei vendo que quando alguém crer, confere honra a Deus. Crer é honrar. Duvidar é infamar, é desacreditar. Eu vou trazer para o nosso dia a dia. Nós estamos em casa nessa grande festividade. Muitas vezes alguém está conversando e alguém que tem o costume de não cumprir as palavras que fala, suas promessas. E alguém diz assim: eu vou fazer. Aí alguém lá atrás diz: será? A dúvida aparece. Mas aparece porque ele já tem o hábito de não fazer. Você já sabe. Ou então aqui tinha aquela outra colocação que aparece em tom de indagação ou de dúvida, que alguém diz: não, é isso, e o outro está ali. Conversa. Ou seja, quando eu não creio, eu estou infamando aquele que falou, estou difamando, não estou conferindo honra a ele. Eu quero que você entenda o meu raciocínio aqui, o que eu estou falando. Muitas vezes, quando alguém já tem o hábito de não fazer, prometer e não fazer, que ele promete uma coisa, no ato alguém diz: conversa, será que sai? Quem é que fica em desonra? Reflita, faça um exercício mental comigo agora. Pense rápido. Quem é que fica em desonra, em descrédito? É aquele que diz: será? Ou é aquele que diz: conversa? Quem fica em desonra é aquele que deu a palavra que ia fazer. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, quando eu não creio em Deus, eu estou infamando Ele, reduzindo a divindade suprema, a majestade santa, a glória eterna. Eu estou dizendo: Ele é incapaz de fazer. Ele não pode fazer. Ele não tem poder para fazer. Eu já vi muitas pessoas dizendo dessa maneira: será que Deus quer? Será que Deus pode fazer isso? Será que dá? Para Deus não tem esse vocábulo, será? Aleluia. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz todas as coisas.
Eu não sei se você está aprendendo alguma coisa, mas eu sinto direção do Espírito para ministrar desta maneira. Deus, Ele quer mudar a tua mente esta noite e fazer de você uma pessoa que confia, uma pessoa que acredita, uma pessoa que confessa o nome do Senhor na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Aleluia! Você não pode viver debaixo desse princípio negativo da falta de fé. Creia no Senhor. Aleluia. O segundo princípio que aparece agora aparece de forma positiva. Voltemos ao texto. Ele diz, começa, sem fé é impossível agradar-lhe. Aí ele começa aqui, a partir desta vírgula. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Faça o quê? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele o quê? E que é o quê? De quem? Oh, aleluia! Levanta a tua mão para o céu esta noite. O melhor glória a Deus que você trouxe para o culto. O melhor glória a Deus. Por que, pregador? Porque aqui há uma revelação especial de Deus para a tua vida e para a minha vida. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Olhe para cá. Aleluia! Esse segundo princípio, o primeiro qual é? Não podemos nos aproximar de Deus sem fé. Sem fé o infamaremos, desonraremos. Não é? Os irmãos entenderam. Agora, nesse segundo princípio, é o aspecto positivo, porque é a maneira como nós devemos nos aproximar dele. Como? Aquele que se aproxima de Deus. Eu vou repetir. Aquele que se aproxima de Deus. Aquele que se aproxima de Deus. Aquele que se aproxima de Deus. Creia. Creia. Creia que Ele existe. Aleluia. Olhe para mim aqui, ó. Deus existe. Deus é. Tem muita gente que ainda tem essa dúvida. Também. Tanta coisa a gente ouve, tanta informação. Mas eu quero afirmar. Deus é. Deus existe. Então se aproxime dele confiando, crendo. Porque se você fizer diferente, você vai ficar preso. De maneira que você não vai ter confiança, porque você está querendo se relacionar com alguém que você pensa que não existe. Mas o texto é claro. Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Aleluia. Pregador, mas por que é importante eu crer? Porque quando você acredita que Deus existe, em resposta da tua fé, Ele se relaciona contigo. Deus não é indiferente. Deus não é grosseiro. Não. Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo. Aleluia. Ele é um Deus que conversa com o seu povo. Aleluia. Eu não sei o vale que você está passando ao longo dessa semana. Eu não sei os tropeços que se colocaram diante de ti para chegar até o dia dessa festividade. Eu não sei qual afronta que você sofreu. Mas eu quero te dizer essa noite: existe um Deus do céu que se relaciona contigo. Ele está te olhando, Ele está te vendo. Você não está sozinho, você não está desprezado, você não está abandonado. Ele existe, Ele cuida de você. Aleluia. Aleluia. Ele existe e é galardoador. Ele reconhece o teu esforço. Aleluia. Eu olho para as páginas da Bíblia Sagrada no Novo Testamento e eu acho marcante a maneira como Deus fala com a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela sofria em um contexto de perseguição política imposta pelo Império Romano. O povo lá da cidade de Esmirna não eram empresários, ricos,
grandes empreendedores. Eles eram artesãos, tanto em Esmina como também em Tiatira. Tiatira é a igreja ou a cidade onde possivelmente Lídia se congregava, comerciante da cidade de Listra e congregada. Até alguém vai dizer que ela é uma das pioneiras do trabalho, depois de aceitar a Cristo. Mas Esmirna, o seu nome significa o nome de uma planta que era torcida até o sumo sair, até ela expelir das suas entranhas um líquido que era conhecido como bálsamo. Era um unguento perfumado. E Esmirna, ela está nesse contexto, perseguição política. E quando Jesus vai conversar com ela, ele diz: eu sei as tuas obras e a tua tribulação. Tu dizes que é pobre, mas és rico. E sei que aí está no seio da igreja aqueles que dizem ser judeus e não são casa de ensinos outros. Jesus chama de sinagoga de Satanás. Então, Esmirna enfrentava um contexto terrível, mas é para esta igreja, aleluia, é para esta igreja perseguida que Jesus vai dizer: ser fiel, aleluia. O conceito da fé está relacionado à fidelidade, confiança em Deus. E para Esmirna Deus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador. O que é o galardoador? É aquele que vai te entregar a coroa da vida, assim como Ele prometeu para os crentes Esmirna. Aleluia. O inferno está dizendo que vai te deter, que vai te parar, mas essa noite o Espírito Santo preparou esse ambiente para falar com você. Persevera, continua, a coroa da vida está reservada. Quem levanta a mão comigo adora o nome do Senhor. Receba o Espírito Santo a partir de agora. Receba o Espírito Santo, Ele está operando agora, restaurando, renovando, curando, levantando. Você não vai morrer, não desvaneça, creia! Oh, aleluia! Ele é galardoador, aleluia! Ele é galardoador, aleluia! Olhe para mim aqui, aleluia! Muitas vezes nós, tanto no nosso trabalho secular, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós muitas vezes somos atacados pelos nossos próprios pensamentos. E às vezes a gente é levado pelo nosso coração. Alguém pode atribuir essa obra a Satanás, mas eu não quero atribuir a ele. Eu sei que nós somos humanos e somos passivos, muitas vezes, de pensarmos negativo, de ver só o que é ruim, de ver só o que é difícil, de se sentir tomado por um sentimento de deixado para trás, de desprezo, autocomiseração, autopiedade. Muitas vezes nós passamos por isso, somos seres humanos. Mas essa noite eu quero trabalhar isso aqui dentro da palavra, porque Deus está falando conosco. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador. O que Deus está dizendo? Galardoador de quem? Bata no peito assim e diga: eu sou aquele que busca. Aleluia. Eu sou aquele que busca. Eu sou aquele que vai receber galardão. Eu sou, você é, aleluia. O Espírito Santo está falando com alguém aqui que disse: Deus, parece que ninguém me vê, mas essa noite o Espírito está dizendo: eu te vejo, tenha calma, sou eu que trabalho, eu sei trabalhar, no tempo certo eu levanto. Quem está sentindo, quem está recebendo esta palavra, abre a boca agora o mais alto que puder. Adora Ele, louve a majestade santa.
Ele é galardoador dos que o buscam. Aleluia. A igreja que o busca tem um relacionamento pessoal com Jesus. Aleluia. A igreja que busca o Espírito Santo, os dons, vive pela palavra, tem um relacionamento diferente. Aleluia. Por quê? Porque Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona, Deus fala. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. E eu vou dizer isso aqui, não há intento no meu coração de emocionar a igreja. Ontem eu estava ali numa UTI visitando uma pessoa e pus a mão para orar e estava orando e de repente o Espírito Santo, eu estava assim meio mole, estava assim quase natural e orando ali só para cuidar das emoções, do sentimento da família mais. E eu disse: Deus, faz um milagre. Deus opera. Aí às vezes a gente até dá vontade de dizer: se o Senhor me ama, né? Faz alguma coisa aqui, Jesus. E aquela máquina não parava de buzinar de trás de mim, e eu botava a mão orando. Mas de repente eu senti um testemunho do Espírito no meu coração. E Deus falava comigo: sou eu que faço na hora que eu quero, quando eu quero. Aleluia. Pregador, para que o Senhor está contando essas? Para dizer que Deus fala com o seu povo. Talvez você já orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você já está dizendo: não, eu vou parar porque eu não tenho resposta da parte de Deus. Mas eu quero te dizer: não desista, continua orando. Pode até ser que nada aconteça enquanto as tuas mãos estão estendidas. Pode até ser que nada aconteça, mas depois você vai ver o milagre sendo conhecido, manifestado. Será notório aquilo que Deus está fazendo através de você. Será notório aquilo que Deus está operando, aquilo que Deus está trabalhando. Aleluia. Aquele que busca a Deus tem resposta. Então nós aprendemos acerca desses 2 princípios. O primeiro, no seu aspecto negativo: não podemos ir a Deus sem fé. O segundo, devemos ir a Ele crendo. Aleluia. Esses 2 princípios eu posso correlacionar ele com um terceiro. Esses daqui se restringem ou estão relacionados ao relacionamento do crente com Deus. Mas o terceiro, ele abrange, ele abarca, ele alcança as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Aleluia. As pessoas que ainda não encontraram Jesus. Aleluia. Porque, como assim, irmão Moisés? Porque pela fé, aleluia, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé em Jesus Cristo, nós somos justificados. Aleluia. Eu não sei se o tempo vai me deixar pregar, mas eu vou resumir aqui. Aleluia. Pela fé nós somos justificados. E esse terceiro princípio aqui, ele nos leva para um ambiente, para um outro cenário. Que cenário é esse? O cenário aonde nós fomos alcançados pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Fomos alcançados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, no alto do Gólgota. Aleluia. Lá na cruz, Jesus derramou o seu sangue por nós, fez um sacrifício por nós, porque a fé, ela é sacrificial. Eu já falei aqui do contexto de Abraão e tantos outros que estão contidos na Bíblia Sagrada. É sacrificial. A fé, ela é sacrificial. Você crê no que não existe. Já pensou um negócio desse? Para ficar simples para o entendimento, deixar uma casa boa, arrumada, mobiliada, para ir para uma terra onde você nem sabe onde é. Às vezes eu vou pregar em algum lugar e agora
a gente vê até onde vai ficar. Eu sei que outros pregadores há muito tempo atrás já tinham isso, mas eu fui surpreendido outro dia. Vi até o lugar onde a gente ia ficar. E é fácil, é bom, né, irmão Bernardo? Porque você já sabe para onde vai. Você já tem uma ideia de como vai ser lá. Mas fé sacrificial é aceitar fazer parte de uma caravana que está indo para uma terra aonde você não conhece, aonde você não sabe. A única coisa que você tem é um apontamento que a Bíblia nos dá. E quando ela nos descreve a nossa terra, irmã Solange, é lindo demais, porque as ruas são de ouro. Aleluia. Há um rio, e nós contemplamos pelos informes da Bíblia Sagrada o paraíso que Deus preparou para nós. Podemos contemplar o rio da vida, os muros de jaspe, aleluia, as moradas eternas preparadas. É pela fé, aleluia. E qualquer pessoa dentro do seu senso crítico, que tem algo que, como eu posso dizer, tem a perspicácia mental, tem capacidade de disposição para ver as situações e os relatos, as narrativas, tem essa capacidade de ser crítico, um senso crítico aguçado, vai dizer logo assim: isso aí é utopia, isso aí é sonho, isso aí não existe. Mas esse terceiro princípio, ele relaciona a fé para a salvação. É necessário aceitar a Jesus, crer em Jesus como Filho de Deus, entregar o seu caminho a Ele e viver para Ele, aleluia. E essa fé, ela vai produzir algo chamado de justificação, depois um processo de regeneração. E aí você vai crescendo na fé, vai crescendo, e daqui a pouco a trombeta vai tocar, aleluia. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e a igreja estará no céu com Jesus, aleluia. A fé para viver milagres, na Bíblia, ela é chamada de fé sobrenatural. A fé para viver a salvação, ela é chamada de fé salvífica. E há algo interessante: só o Espírito de Deus pode gerar essa fé. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo. E eu fiquei uma vez pensando, eu digo, como é que o Espírito Santo convence o homem do juízo? O que é isso? Às vezes você para e se sente culpado, e a tua consciência pesa, e você começa a olhar para os teus atos, você começa a ver tudo que você já fez, e você diz: eu sou pecador, aleluia. Foi o Espírito de Deus que gerou esse pensamento dentro de você, porque a grande realidade, e que não é muito divulgado, porque nós estamos vivendo um período em que o homem é supervalorizado, e toda a ideia de fraqueza no homem é rejeitada completamente. Mas o padrão de Deus nos mostra que o homem é falho, que o homem comete deslizes, e que o homem tem coisas que jamais ele vai alcançar, senão por uma intervenção divina. Louvado é o nome do Senhor. A fé relacionada à salvação permite-me dizer que Jesus é aquele que pode salvar o homem. Jesus é aquele que pode mudar a história, mas é necessário que aquele que se aproxime dele creia em Jesus, se torne dependente dele, aleluia, aleluia. Se torne dependente de Jesus. Ele quer fazer, ele quer operar algo extraordinário. Essa noite eu não sei se há muitos amigos entre nós, eu não sei se há pessoas não evangélicas, mas você entendeu que você não pode se aproximar de Deus sem fé. No versículo 4 fala a distinção entre o sacrifício de Caim e de Abel. Abel oferece maior sacrifício a Deus, algo custoso, algo sacrificial. Eu disse que a fé é sacrificial.
Mas enganosamente alguém pensa que a fé é uma poção mágica. Não é. A fé é sacrificial. E Abel oferece a Deus o seu melhor. E muitas vezes eu quero que você me compreenda, me entenda o que eu estou pregando aqui essa noite. Oferecer o melhor para Deus não é fácil. Dar o melhor para Deus não é fácil. Como pregador que o Senhor diz isso? Dentro da minha vivência. Ei, querido, para ser um pastor de congregação, ou você sacrifica, ou você vai ser um pastor fraco. Você vai deixar a desejar. O ministério exige sacrifício. Eu olho aqui e vejo os cabelos brancos do irmão Naldo e lembro do pastor Oswaldo Pessoa, sacrificando a sua vida, como tantos outros. Fé exige de nós o sacrifício. Talvez você entrou aqui e não é evangélico, está ouvindo essa palavra sobre fé. Eu quero lhe dizer, fé é sacrifício. Ah, mas sacrifício eu conheço, é dar dinheiro para a igreja, é dar oferta, é dar carro. Não! Isso não é sacrifício, eu não estou falando disso. Isso aí é um ensino enganoso. Fé é entregar a sua vida para Deus. E entregar a vida para Deus constitui-se o maior sacrifício da história do homem. Porque não é fácil deixar o mundo para trás. Aleluia. Deixar as suas paixões, deixar as suas articulações sociais muitas vezes, deixar para trás práticas que são como um tesouro para o coração. Essa noite o Espírito de Deus, Ele está falando acerca da fé salvífica. E Ele está dizendo, sendo justificados, pois pela fé temos paz. O Espírito de Deus me autoriza a dizer que alguém aqui disse, Deus, eu quero paz. E foi para a sala do psicólogo, disse todos os seus traumas, mas saiu de lá, passou 2 dias bem, até animado com aquelas palavras, tentando aprender a viver com as frustrações, ressignificando os traumas, aprendendo a ver o melhor das coisas, mas depois a tristeza voltou. E nesse momento que a tristeza voltou, alguém disse, Deus, eu quero paz. Essa noite o Espírito Santo está falando poderosamente contigo, minha filha, meu filho. Ele está dizendo, eu quero perdoar os teus pecados. Eu quero purificar a tua consciência. Eu quero te libertar das amarras do pecado. Eu quero te arrancar dos agrilhões da morte. Eu quero te trazer para a minha presença. Aleluia, aleluia. Sendo justificados, pois, pela fé. Aleluia. Fé é uma vida de sacrifício, de dependência de Deus. Pregador, não estou gostando dessa pregação. O Senhor está apresentando um contexto muito diferente daquilo, um conceito muito diferente daquilo que eu tenho ouvido a minha vida inteira. Que os pregadores pregam bonito sobre a fé. Eles dizem que a fé move montanha. Eles dizem que a fé opera milagres. Eles dizem que a fé move o coração de Deus. Eles dizem muita coisa boa. Dizem que se eu crer eu vou enricar, eu vou prosperar. Essa noite eu falo pelo Espírito e pela palavra. Deus está nos chamando para um sacrifício. Que sacrifício é esse? É reconhecer a glória dele, o senhorio dele, e se tornar dependente dele. Dependência. Aleluia. É dizer para Deus, Deus, eu não sou nada. Deus, eu não sou nada. Eu me humilho debaixo da tua potente mão, porque só o Senhor pode me dar a paz. Eu me humilho debaixo da tua potente mão, porque só o Senhor pode me dar a paz. Oh, meu querido, as aflições da vida têm sido tremendas, têm sido fortes. Nós estamos vivendo um momento atípico, terrível.
Outro dia uma irmã entrou no meu WhatsApp e disse: pastor, ela escreveu, mas quando eu li era como se eu ouvisse ela gritando. Parece que o Espírito Santo me trazia a voz dela ao meu ouvido. E naquele escrito que ela me mandou, ela dizia: pastor, eu não aguento mais, eu vou me matar. E logo eu disse: minha querida, viver é melhor do que morrer. Não faça isso. Peguei o telefone, liguei para ela e ela em pranto. Eu disse: não, minha irmã, Deus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Deus quer fazer algo maravilhoso contigo. E ela do outro lado do telefone dizia: pastor, parece que eu estou sozinha, dentro de um buraco. Às vezes falta o fôlego. Às vezes eu não sinto força para me levantar. E ali por telefone mesmo eu orei com ela. Depois eu pedi para ela ir na igreja, coloquei as mãos sobre ela. E enquanto eu orava, ela não suportava, sentou em uma cadeira, como que desmaiada. Mas depois eu vi ela caminhando na igreja. E eu perguntei: como é que está agora? Ela disse: Jesus tocou em mim. Jesus tocou em mim naquela noite. Jesus tocou em mim. Não sei por que eu estou dizendo e trazendo esse testemunho. Eu sei que Deus, Ele quer falar contigo. Você não entrou aleatoriamente nesse culto. Você não está assistindo através dessa transmissão na internet aleatoriamente. Não! O Espírito Santo te trouxe para esse santuário. O Espírito Santo te fez assistir essa transmissão porque Ele quer falar contigo. Ele está te chamando agora para uma vida de dependência dEle. Ele quer que você dependa dEle. Aleluia. Que guardemos no nosso coração estes princípios. Fé é sacrifício a Deus. Crer em Deus é sacrifício. Aleluia. Aleluia. Segundo lugar, de maneira nenhuma podemos nos relacionar com Deus sem acreditar que Ele existe, que Ele nos vê, que Ele recompensa a nossa caminhada. Em terceiro, devemos ir até Deus, confiando nele, dependendo dele. Em quarto lugar, devemos reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. A igreja fica de pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar aonde estar a primeira pessoa para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Pastor, pregador, presbítero Moisés, eu já sou crente. Mas eu quero receber uma oração. Porque eu ouvi Deus falando comigo. E eu não vou sair da maneira que eu entrei nesse santuário. Eu quero pedir a bondade. Nós não podemos sair do lugar, mas eu quero pedir a bondade. Aleluia. Já está chegando alguém aqui. Aleluia. Aleluia. Se você não puder sair do lugar, coloca a mão no coração. Fecha os teus olhos agora. Quem, pregador? Você que é crente. E você ouviu Deus falando contigo essa noite. Coloca a mão no teu coração. Inclina a tua cabeça. O que vai acontecer? O que o Senhor está vendo que Deus vai fazer? Deus vai fazer algo por ti. Deus vai tocar na tua alma. Aleluia. Você não é crente e quer aceitar a Jesus. Pregador, eu posso ir aí na frente? Venha. Jesus está te chamando. Aleluia. Já está a primeira pessoa aqui para Cristo. Se aproxima o segundo. Aleluia. Venha para Jesus agora. Aleluia. Está chegando mais alguém aqui. Venha para Jesus. Está chegando mais alguém. Oh, aleluia. Aleluia. Pode vir.
Eu quero Jesus. Eu quero viver diferente. Eu quero viver a essência da fé. Ai, praia lá, yacanda lá, basuri canda lá. Orecanda lá, basuri canda lá. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero viver essa fé. Aleluia. Essa fé que tem o poder de mudar a história. Pode ser. Eu não sei o vale, a tempestade que você enfrenta, mas o Espírito Santo, Ele quer fazer algo sobrenatural. O Espírito Santo, Ele quer fazer algo grande na tua vida. Aleluia. Meu amigo, fecha os teus olhos comigo agora. Aleluia. Com a mão sobre o peito. Eu tenho orientação do Espírito para orar por pessoas aqui. Aleluia. Aleluia. E Deus vai tocar. Aleluia. Você que ouviu a voz de Deus, colocou a mão sobre o coração dizendo: Deus, eu quero ser diferente. Eu quero que o Senhor renove a minha fé. Pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo Verbo vivo encarnado e manifesto entre nós, o Filho de Deus, o unigênito. Aonde você está com a mão sobre o peito, receba agora o toque do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Seja renovado agora. Receba agora o Espírito de Deus. Ora calamanda canalama suricandala. Ora yana suricanda ya cantoro managase. Planto no gasturia canta labaia labasebia candaraia. Ora ya la mande coma nagasubia canda la banda cassé. Assim como tu tens apresentado o teu coração diante de Deus, há uma palavra do Espírito para o teu coração. O Senhor tem visto as tuas lágrimas. O Senhor tem visto a maneira como tens procedido na presença dEle. Oraia canta la basuri canta la manarama. Reclamando romagasébia canaraia. E Ele coloca sobre ti um refrigério para as aflições que tens enfrentado. Receba agora sobre a tua cabeça o bálsamo do Espírito Santo. O Senhor manda te dizer que Ele tem ouvido as tuas orações. Oraia lá, e muitos têm dito que não vai acontecer. E tens até tu mesmo dito: Deus, parece que é impossível, parece que eu vou ficar só no desejo. Mas o Senhor te conhece e Ele te trouxe esse lugar para tocar em ti. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus o toque do Espírito Santo. Você que veio à frente para entregar a sua vida a Jesus. Você que veio aqui, você não veio apenas para cumprir um ritual. O Espírito Santo de Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar a história da tua vida. Ele quer mudar a tua jornada. Ele quer trazer bálsamo para o teu coração. Ele quer trazer alegria, aleluia, para os teus olhos. Você que tem vivido uma tristeza de alma, essa noite o Espírito Santo de Deus, Ele vai converter essa tristeza em alegria.
Ele vai converter. Mas como pregador? Deus é o Deus do impossível. Deus vai mudar a tua maneira de ver o mundo, a tua maneira de sentir no coração. Deus tem poder. Você que só conseguia enxergar o fracasso, a derrota, essa noite Deus está tocando em ti, e você vai levantar a sua cabeça e vai dizer: eu estou vivendo em Cristo Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Aleluia, aleluia. Você que veio aceitar a Jesus, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e me acolhe nos teus braços. Eu estou sentindo o Espírito de Deus neste lugar. Espírito Santo de Deus, recebe agora esses que fazem a sua confissão diante do teu altar. Espírito do Senhor, abraça eles agora. Apaga as suas transgressões. Escreve o seu nome no livro da vida. Oh Espírito Santo, que as falhas, os erros do passado não seja mais ferramenta para atrapalhar o sucesso, impedir as bênçãos que o Senhor tem para entregar. Que a partir de hoje eles dediquem a sua vida a Ti, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe vocês que aceitam a Ele. Saiam daqui esta noite revigorados pelo Espírito. Aleluia. Levante a sua mão para o céu assim. Aleluia. Os irmãos que aceitaram a Cristo, se dirijam até a secretaria, para que a gente possa coletar os seus dados, seu endereço. Vem aqui, pode vir. Todos aqui. Aleluia. A igreja do Senhor, que celebra a Deus. A igreja do Senhor, que veio para adorar. A igreja do Senhor, que veio para receber a palavra. Eu quero lhe dar liberdade agora, pelo poder da palavra, para sentir o gozo, a graça de Deus, que cai sobre os crentes agora. Oh, aleluia. Quem pode levantar a mão e começar a dar glória? Levante a mão mais alto que puder. Ah, se eu pudesse crescer um pouquinho. Aleluia. Porque levantar as mãos seguimos o conselho do apóstolo Paulo, que diz: levantai as vossas mãos santas, sem ira e sem contendas, fazendo orações em todos os lugares. Essa noite nós estamos no santuário, e neste santuário nós levantamos as nossas mãos, como também as nossas vozes, para celebrar a majestade santa. Diga a Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor. Exaltado seja, magnificado seja, engrandecido seja aquele que vive, que reina, que domina. Ele é Senhor. Continua sendo Deus se a doença vier. Enquanto você adora, receba. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas continue coisas adorando, que continue adorando. Fazer. Aleluia. Jesus quer fazer grandes coisas nesse culto. Aleluia. O pregador já passou do horário, eu sei, eu já estou entregando o microfone, mas eu ainda sinto a graça divina, e eu sei que Ele está curando pessoas nesse santuário. E eu quero que você saia daqui com o seu milagre. Aleluia. Receba milagres da parte de Deus. Receba, creia que o Senhor é o Deus que te sara.
que o Senhor é o Deus que opera milagres. Ele vive, Ele domina, Ele é Senhor. Continue adorando. Ele é Deus. Continue bendizendo. Ele Oh, é aleluia. Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se Que Deus em tudo Cristo der nos guarde certo, no seu infinito Ele amor. é Deus. Saia daqui essa noite Mas se cheio não da der, presença de Deus, continua cheio da glória de sendo Deus. Deus. Sinta o Espírito Santo. Deus é Deus. Sinta o Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo tocando em você. Oh, aleluia. Você que estava sentindo dores, sinta o Espírito Santo te sarando. As dores estão desaparecendo agora. A angústia da alma está desaparecendo agora. Você que entrou aqui e estava dizendo que vontade de vomitar é essa, eu não sei, ansiedade. Estava ansioso demais, mas agora saia daqui refrigerado pelo Espírito. Saia daqui dominado pela graça de Deus. Aleluia, Ele está tocando em você. Ele está te sarando, aleluia. Amém. Continua sendo Deus. Deus é Deus. Glória a Deus, aleluia. Festa linda, né, irmãos? São 50 anos da Assembleia de Deus no bairro São Pedro. É 13 anos do Conjunto Arautos do Rei. Agora eu quero te dizer, meu querido, que festa mais linda está no céu nesse momento. Porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há festa no céu. E se você quer ser promotor de festa no céu, continue pregando a palavra de Deus, porque só ela leva o homem para morar no céu. Glória a Deus, aleluia.